Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui juntinho todos os dias às 18 horas. Vocês sabem como é importante o Evangelho no lar, como é importante estarmos limpando esse canal entre a terra e a espiritualidade, pois fique sabendo que você faz parte deste processo, através da sua prece, da sua força, da sua luz, que você está emanando neste momento ao planeta Terra. Esta semana nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico e que hoje em dia ocasiona vários fatores de distúrbios mentais, de choro e até de filas nos consultórios do psicólogo. Seria com respeito à solidão. E você? Você se sente sozinho ou você se sente bem, muitas das vezes, de morar sozinho ou de estar num país diferente, num estado diferente, ou sozinho na sua casa? Como você se sente? Como você lida com a sua solidão? Pois hoje vamos falar que a doutrina ensina que jamais estamos verdadeiramente sozinhos, pois estamos sempre acompanhados por nossos mentores espirituais, ou anjos da guarda, entes queridos, desencarnados e outros espíritos com os quais nos sintonizamos. Você sabia disso? Que você nunca está sozinho? Às vezes nós sentimos falta dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, que já partiu, ou uma avó, um ente querido que nos dava muita força. Você sabia que é só a gente mentalizar, elevarmos o nosso pensamento a esse ente querido e em breve sentiremos um quentinho no coração, como se aquela pessoa viesse nos abraçar, viesse nos dar a força que estamos precisando para continuar a nossa caminhada. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Lembrando que esse livro também já está no final e que a nossa próxima leitura será Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Leitura de hoje, 51. Convite à resignação, para que a tua fé não desfaleça. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Enquanto debandam das lides enobrecedoras, trabalhadores que te pareciam exemplo de estoicismo, sentes o coração dilacerar-se e tens a impressão de que não suportará os rudes embates que se sucedem, contínuos. À medida que o entusiasmo diminui e a realidade das tarefas apresenta as legítimas dimensões do empreendimento espiritual, consignas a presença do desânimo. Afinal, refletes, estão escassos os líderes autênticos aos teus olhos, enquanto a confusão aumenta e a face do ceticismo gargalha vitoriosa. Tudo te parece sombrio,
com perspectivas ainda mais tristes. Não descoroçoes, porém, não tomes como modelo para a meditação os exemplos dos maus exemplos. Malgrado as dificuldades aparentes, a vitória do bem e do amor é óbvia, não dando margem à controvérsia. Ocorre que, apesar de conheceres a doutrina das vidas sucessivas, por hábito deficiente de educação religiosa negativa, refletes como se o túmulo significasse o fim ou se a reencarnação não fosse realidade inconteste. Coordena melhor a atividade mental, reconsiderando os programas traçados interiormente. Encetada a jornada do bem, haja o que haja, insiste e persevera. Não desfaleças na fé. Resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Se estiveres sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustos, serão injustos somente na aparência, pois que procedem do teu ontem, em regime de cobrança para a melhor estabilidade do teu amanhã. Submete-te, portanto, paciente, resignadamente às situações atuais e, insistindo nos bons propósitos, construirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Então, amigos que estão aqui estudando, como é maravilhosa a nossa doutrina, que não deixa a gente sucumbir nos primeiros reveses da vida, nos fracassos, nas desilusões, nos arrependimentos, sempre nos colocando à frente, sempre nos instigando a fazer mais, melhor, porque a vida é assim, porque cada um de nós trabalha com o seu mental em sintonia com o espiritual, onde muitas das vezes o hábito de não se preocupar com as coisas que temos como missão aqui na Terra nos afasta do caminho de Deus, de Jesus, aonde Ele nos pede que tenhamos paz para com os nossos irmãos, carinho, a que possamos atender e socorrer sempre que tiver oportunidade, para que assim, nesta jornada do bem, haja sempre a perseverança e que nós nunca nos desfalecemos pela falta de fé. Então, hoje eu posso ter feito errado, mas o amanhã está aí, pleno, para que a gente continue na nossa caminhada e faça sempre o nosso melhor. Portanto, sejamos pacientes, resignados a tudo que parece não ter fim, ou que parece que Deus nos abandonou, que não é verdade, não é, meus irmãos? Pois a bênção virá, mas de acordo com a nossa sintonia na fé, no bem e no amor. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço com certeza, com muito carinho, o empenho de todos vocês nos ajudando com o 13º de nossos colaboradores.
Eu já falei aqui que não importa que seja 2, 5, 10, 50, o importante é a boa vontade de ajudar. E isso, com certeza, todos nós temos. Mais uma vez, gratidão. Juntos somos mais fortes. Obrigada também pela ajuda à nossa técnica Daniele, pois o carinho de vocês com ela nas redes sociais, ela conseguiu arrecadar já um dinheirinho e já iniciou a reconstrução de parte da sua casa atingida. Gratidão, vocês são maravilhosos. Agradeço o envio dos itens para o nosso bazar, lembrando que aceitamos roupa de cama, mesa, banho, decoração, sapato, móveis, brinquedo. Tudo é válido e tudo nos ajuda e contribui para que com esse dinheiro nós façamos pequenas melhorias na casa. Muito obrigada! E também com a sua ajuda em breve eu tenho certeza que conseguiremos as 15 cadeiras que ainda faltam para um conforto de algumas de nossas vovós. Mas logo, logo nós vamos conseguir isso, eu tenho certeza. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, faremos de novo a nossa palestra quinzenal aqui em nosso auditório, de 4h30 às 5h30, com o nosso palestrante do Jeide, Américo. O tema é a lei de causa e efeito, o karma e a justiça divina. Lembrando que quem puder colaborar com 1 quilo de alimento será muito bem-vindo. Conto com você e na sua presença aqui na nossa palestra. Ah, tá chegando, hein? Tá chegando o quê? Tá chegando o quê? Agosto, o mês do papai. E teremos de novo o nosso almoço na casa. Vamos fazer uma coisa diferente agora. Vamos fazer um rodízio de massa. Eu adoro um macarrão. E você, gosta também? Eu adoro. Então vamos fazer assim um macarrão, onde você vai trazer a sua família, você vai vir aqui se divertir com a nossa música, o bingo, e olhar de novo os nossos amigos, um reencontro, não é mesmo? Então, nesse almoço, faremos esse rodízio de massa com molho, 3 tipos de molho. Molho à bolonhesa, molho à parisiense e molho ao sugo com manjericão. Já tá dando água na boca, que delícia! Vamos adorar ter você aqui. Lembre-se, 16 de agosto, 3º domingo. Eu já estou falando desde agora para você colocar na sua agenda, tá bom? Bem, agora também vamos falar das nossas atividades aqui da casa, que não param. Quarta-feira, estudo do Evangelho e do Espiritismo, de 3 às 4. Quinta-feira, o Reiki, aplicação do Reiki, de 2h30 às 4h30. Quinta-feira também, reunião de luto com a nossa querida psicóloga Seira, de 1h45 às 3h. Não é muita novidade? Tudinho feito com amor para você. Então, vamos agora ao nosso momento festivo. Os aniversariantes da semana de 13 de julho a 19 de julho, que é Antônio dos Santos Vilela, parabéns. Maria Aparecida Batista Dias, Osmar Bastos, Lídia Augusto da Silva, parabéns. Sofia Dumont Miranda Moreira, parabéns a todos vocês que fazem aniversário neste mês de julho. Que Deus ilumine, proteja, traga muita força, muita fé e que
nós possamos estar sempre envolvidos de pessoas do bem, graças a Deus. Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos falar sobre os alimentos do corpo, aqueles que tanto ajudam a nossa casa e que também muitas das vezes ajudam as pessoas que chegam na nossa assistência e que também possamos doar cestas básicas para elas. Então, vamos ver aqui. Temos arroz, açúcar, café, feijão, macarrão, produtos para o mingau. Olha, elas amam mingauzinho. Farinha láctea, maizena, mucilon, a aveia, tudo isso é muito importante. Não podemos esquecer o óleo, o biscoito de água e sal e o biscoito doce, tipo maizena, e os sucos diversos que elas amam no lanche. Para a nossa casa ficar bem limpinha e cheirosa, se você também puder nos enviar cloro, sabão em pó. Gente, a gente gasta muito sabão em pó. Imagina, né? 30 senhorinhas, a gente trocando todos os dias lençol, roupa. Imaginem. Detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixos de 200 litros ou 100 litros. Se você não puder trazer esses itens a casa, mas gostaria de ajudar com a sua contribuição em nossas agências do Banco do Brasil ou Santander, fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir passar um Pix, muito obrigada. É o CNPJ 34 022 756 000153. Anotaram? Gostariam do Banco Santander? Nós também temos o Pix do Santander. 21, é o celular, tá, gente? 21 9983 69710. Prefere a agência e a conta corrente? Então vamos lá, anote por favor. A agência do Santander 4271, conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir na nossa assistência e conhecer o nosso trabalho, dar um abraço, um beijinho na nossa vovó, fique à vontade, elas vão amar. Elas adoram um cafuné, um abraço, um sorriso. É um momento de alegria e descontração. Você também pode trazer um gostoso lanche, um momento musical, fazer uma roda de leitura, uma atividade. Também elas vão gostar. O nosso horário de visita e para esses momentos que você possa trazer para a nossa vovó será de 3 às 5. Você pode agendar conosco esse momento festivo. Se quiser, anote por favor. O contato aqui da ACEPT, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21 2462 5176. Ficamos na Ilha do Governador, na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho aqui da Rádio Rio de Janeiro. Você mora longe e a cidade fica mais perto para você? Ok, sem problema. Anote o nosso endereço no centro da cidade. Avenida 13 de Maio, número 13, Sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Contato desta sala: 31 90 38 73. Por esse número você pode pedir para escreverem o nome para a prece, sempre lembrando que no e-mail e no pedido de telefone coloquem
enfermos, que é para irradiação de saúde. Aí coloca lá direitinho. Desencarnados são aqueles nossos entes queridos que já estão na pátria espiritual. Aí coloca direitinho. Se você não colocar o enfermo ou desencarnado, nós não vamos poder nem ler aqui no programa, porque não sabemos, né, qual é a condição que o nosso irmão está. Então, lá na 13 de maio, a Simone pode lhe atender às segundas, de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro, ok? Nosso e-mail. Marina, eu prefiro escrever um e-mail. Lembre-se, anote direitinho tudo em letras minúsculas. Nome para prece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do nosso programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Gente, por favor, vai lá, dê o like no nosso canal. Isso ajuda a mais pessoas estarem em contato nessa corrente do bem. Vocês vão pedir para os seus amigos darem um like? Eu agradeço, hein? Conto com vocês. Anote o endereço. @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de seguir a gente no Instagram? Então vá lá. Não fique assim, não perca tempo. No nosso Instagram, a assistência _espírita _Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus.
Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos em seu capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. E hoje nós vamos dando continuidade às mensagens. Vamos estudar a mensagem que tem por título Caridade para com os Criminosos, que é uma mensagem de Isabel de França, em Havre, 1862. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem
como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração. Pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que aditeis. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Estão próximos os tempos, repito, em que neste planeta reinará grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais. A ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para os mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve se expurgar da sua presença da terra, muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado do arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Meus amigos, essa exortação de Isabel de França é muito bonita, cai muito bem para todos nós, porque com as nossas dificuldades diárias, nós realmente não temos muito tempo para pensar nessa situação. Nós, eventualmente, vamos praticar caridade, vamos ajudar aqueles que estão ali perto de nós e que nós julgamos, dentro do nosso próprio critério, como merecedores da ajuda. Mas, na realidade, são todos que merecem ajuda. Esses criminosos, como ela diz, desgraçados, infelizes, que aos nossos olhos não são merecedores nem do nosso bom pensamento, ao contrário, eles é que são mais merecedores. Porque, além da dificuldade que passam, ainda criam problemas para nós mesmos. Os outros a quem nós ajudamos, isso que são bonzinhos, digamos assim, nós ajudamos, eles continuam melhorando de vida, de situação, e não continuam nos tratando bem. Mas aqueles a quem nós negamos ajuda por serem do contra, como se diz, terem da pá virada, esses vão continuar sofrendo as suas agruras e vão usar isso como desculpa para nos perturbar mais ainda. Então, por questão de praticidade e inteligência, nem é por questão de nós acharmos que vamos melhorar, que vamos chegar a mundos ditosos, que o planeta Terra vai melhorar se todos forem assim. Isso é verdade. Mas, independente disso, nós temos que ajudá-las por nosso próprio benefício.
Porque se eles forem ajudados, pelo menos não vão ter desculpa de serem maus por estarem passando dificuldade. Muitos deles vão se arrepender até da maldade que estão fazendo e, como ela disse aqui, vão aceitar o nosso apelo de ouvirem pelo menos uma vezinha os apelos nossos e do Cristo. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Temas da Vida, de Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Lembrando que nosso livro já está no finalzinho e que na próxima, deixa eu ver aqui, ele vai até terça-feira. Então, quarta-feira, já iniciaremos o livro Respostas da Vida, pelo Espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Leitura de hoje, leitura número 19. Outra luz. Além da luz terrestre, principia outra luz majestosa, viva e forte, que vence a escuridão, vencendo a morte. Novo céu, descerrando o novo dia, ao triste caminheiro da agonia, sem roteiro de paz que o reconforte. Compassiva, desvenda novo norte, e envolve o que no bem chora e porfia. Tremei, contudo, vós que, em sombra densa, tentais fugir ao gelo da descrença, sob o manto enganoso da vaidade. Além da vossa esfera, claro e escura, resplandece perena, eterna e pura, a luz de Deus ao sol da eternidade. Pelo Espírito Abel Gomes. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos. Doroteia da Cruz Pinheiro, Rafael de Souza Coelho, Davi Faria Lontra, Itamar Gomes de França, Rosângela Pimenta, Lília Maria Costa Silva, Rafael Silva Lopes, Maria Auxiliadora Silva Costa, Ana Helena Silva Lopes, Fernanda Rocha, Vinícius Longo, Valério Longo, Sônia Maria Serri Longo, Cristiane Almeida de Oliveira, Nelson Menezes, Altair Aires Torres e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes, Iara Gomes de Gouveia, Leda Brasil, Maria Georgina Brasil, Maria Pereira da Silva, Geraldo Roberto, Roberto Basílio, Osimar Carlos Antunes, Maria Madalena Costa,
Maria do Amparo Costa Silva, Maria Regina Silva Costa, Márcia Costa Silva, Paulo Rogério Miranda Lopes. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, fixemos nossa meditação nestas afirmativas. A dor é o caminho, a alegria é a meta, a luta é o veículo, o aperfeiçoamento é a realização. Vejamos a assertiva nos ângulos mais simples do quadro material em que estagiamos. Os fios de condução da energia elétrica nasceram na condição mais humilde, mas ligados à força da usina, transformam-se valorosos em mensageiros de luz. O tijolo singelo em que se erige a parede que nos abriga, passou pelo clima sufocante do forno antes de transformar-se em soldado da segurança. A mesa que nos serve ao trabalho sofreu o império da lâmina que lhe suprimiu as arestas. No entanto, é presentemente um altar da cultura em que se acomodam o entendimento sadio e a vibração da fraternidade, o livro edificante e o calor da oração. As rosas que nos emolduram a noção de beleza são herdeiras do estrume. Contudo, se ainda ontem desabrochavam na vizinhança do lodo, revelam-se agora por ânforas de perfume. Em verdade, é preciso lutar para superarmos-nos. Entretanto, é indispensável contemplar os cimos se nos propomos atingir o templo solar. Fixar a noite é perder a visão do dia renascente. Buscar a revelação da aurora e alijar o grilhão das trevas. Realmente, o Evangelho de Jesus é um poema de trabalho e de sacrifício a que não faltam a enfermidade e o desespero dos homens com a flagelação e a cruz para o emissário divino. Todavia, a boa nova do Cristo começa nos cânticos das legiões celestes, acompanhados por vozes angelicais de pastores, consolida-se numa festa esponsalícia em Caná, avança com as esperanças e com os júbilos dos penitentes aliviados, detém-se nas fulgurações do Tabor e termina com a ressurreição do Mestre amoroso em pleno jardim. Meu companheiro de todas as tardes, cultivemos o otimismo e a serenidade, a coragem e o bom ânimo, acima das lições que nos reserva o caminho, de vez que toda nuvem chega e passa, toda tempestade surge e desaparece, porque diante de Deus, que nos criou para a imortalidade triunfante, só a luz e a alegria querem a eternidade, a gloriosa eternidade com Jesus, o Cristo.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.